Olá, amigos e amigas do nosso canal História e Memória da Educação. Estamos de volta nos nossos encontros de todas as semanas, todas as quartas. Temos sempre uma novidade aqui para vocês. E, inicialmente, agradecendo sempre o seu prestígio, né? A divulgação que vocês vêm fazendo, venho agradecendo as sugestões ao nosso canal. E é um espaço de reflexão, de discussão, de sugestões em torno da educação brasileira, os seus desafios, os seus problemas. Bem, e dando continuidade na série que estamos fazendo em defesa da escola pública no Brasil, o tema de hoje abordado, que nós já fizemos uma ampla divulgação, vai tratar sobre o livro na escola pública. Bem, o livro é uma das maiores invenções que o homem, certamente podemos dizer, que já produziu. E por meio dos livros são transmitidos conhecimentos, culturas de diversos povos, e a história do homem ela não é só preservada, como também transmitida de geração para geração. A importância do livro, portanto, é indiscutível. E um dos grandes desafios dos professores da educação básica, não tenha dúvida, né? Que é ensinar a leitura para os alunos. Você que é professor, você que é professora, você que é aluno, você que é profissional da educação, nós queremos, então, nesse nosso encontro, sugerir, né, refletir, discutir sobre a importância do livro no contexto da escola. Bem, mas ensinar não é só decifrar códigos, e sim ter o hábito de ler como prazer, seja para estudar ou para informar. A prática da leitura certamente que vai aprimorar o vocabulário, dinamiza o raciocínio e a interpretação. E um ato de grande importância para a aprendizagem do ser humano é a leitura. Além de oferecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a escrita, o diálogo, os argumentos. Bem, com o avanço da pandemia, nós já estamos aí há 1 ano e meio, né, enfrentando esse grande desafio, a pandemia, levou à mudança da rotina da casa, das famílias brasileiras, a suspensão das aulas presenciais e um retorno possível aí que estamos vivenciando. Bom, isso fez com que, evidentemente, que ocorresse uma série de mudanças, de adaptações no meio social, na família toda. E sabemos que o desenvolvimento da criança não se dá apenas na escola, mas com essa pandemia, as famílias brasileiras acabaram tendo que assumir uma maior responsabilidade no acompanhamento escolar dos filhos. Então, nós também queremos, nesse nosso encontro, enfim, dialogar e pensar melhor sobre o papel dos pais, da família, enfim, no incentivo à leitura, no momento que a escola pública é preciso ser valorizada, reafirmada como espaço de transmissão dos conteúdos científicos, enfim, da transmissão de cultura. Bom, e para falar sobre esse tema e temas correlatos a essa questão, nós temos hoje aqui 3 convidadas, que nós estamos já aqui apresentando a vocês. Temos aqui a Cassiana Pisaia. Ela é escritora e jornalista com especialização em audiovisual e economia. Atuou por muitos anos em televisão como repórter e produtora, e hoje trabalha com diferentes linguagens, na internet, vídeo, documentário e livro. Escreveu vários títulos para crianças e jovens, como a Laila, a Menina Síria e o Haiti de Jean, que tratam da temática da migração e receberam um selo altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e foram finalistas do Prêmio Literário Biblioteca Nacional na categoria Juvenil. Então, nós vamos falar sobre livros hoje, vamos apresentar livros, nós vamos nos encontrar hoje com com esse importante instrumento de transmissão de cultura. Temos também aqui a Rosi Vilas Boas. Rosi Vilas Boas nasceu em Arapongas, Cidade dos Pássaros, e atualmente mora em Curitiba, no estado do Paraná. Ela é bibliotecária e coautora de 2 coleções de livros infantos juvenis. Atuou como coordenadora na concepção arquitetônica e como conteudista em sites educacionais. E ela é coautora da versão eletrônica do Novo Dicionário Aurélio, trabalhou em bibliotecas escolares e atualmente é servidora do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná e participa ativamente dos movimentos pelos direitos humanos e é membro do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz
a Sebrapaz, da União Brasileira de Mulheres e do Conselho Regional de Biblioteconomia. Então, vejam que teremos um momento muito rico de diálogo sobre a importância do livro e da questão da cultura. E teremos também a Rima Awada Zara. Ela é escritora, psicóloga, especialista em terapia familiar, sistêmica, conselheira do Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná. E ela também é autora de Laila, a Menina Síria, e o Haiti Dian, que integram a coleção Mundo Sem Fronteiras, ambos finalistas do Prêmio Biblioteca Nacional. Bem, para mim é um grande prazer receber aqui vocês três, né? Então, gostaria muito de agradecer a todos vocês antecipadamente. Inicialmente, agradecendo a Cassiana. Um grande abraço, Cassiana, e é um prazer recebê-la, uma honra aqui no nosso canal, Cassiana. Olá, João Carlos, bom dia a todos, é uma alegria estar aqui falando de livro, né? Olha que bacana, livro e escola, que são coisas muito importantes, principalmente hoje, né, nesse momento que a gente está vivendo. É um prazer. Prazer é todo nosso, Cassiana. Cassiana, por muito tempo, militou no meio da comunicação, na televisão, muito conhecida, né? E, enfim, tem toda uma inserção no meio da comunicação. E, Rosi, também queremos muito agradecer a você pela presença, e eu vi pelo seu currículo aí que você tem uma grande contribuição a nos dar no nosso canal, porque esse canal aqui, Rosi, queremos que ele se torne um instrumento de difusão da cultura, da importância do livro, aos alunos e professores da rede pública, enfim, da escola brasileira. Rosi, muito obrigado pelo seu aceite e a sua presença no nosso canal. Só, por favor, só liga o microfone, por favor, Rosi. Por favor, Rosi, só liga o microfone para isso. Pode ser, pode falar agora. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço o convite feito, né, para tratarmos de um assunto tão relevante, que é a importância do livro e da escola pública em um país tão precarizado nesses dois segmentos na atualidade. Muito obrigada. Eu espero que a gente corresponda às expectativas. Obrigada. Nós que agradecemos. E temos também a Rima Awada. Rima, também queremos muito agradecer a sua participação, você que é escritora, psicóloga, e também é parte, né, desse trabalho coletivo dos livros que nós vamos conversar hoje, agora, né, sobre o que vocês vêm publicando, né, enfim, as contribuições que vocês vêm oferecendo para a literatura brasileira. Rima, muito obrigado pela sua participação também. Boa tarde, João. Boa tarde, Cassiana, Rosi. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês hoje e poder contribuir um pouquinho na reflexão dessas temáticas todas que são muito sensíveis para nós três. Obrigada, João. Ok, então, olha, como vocês percebem, teremos eu diria assim, uma roda de conversa, um encontro, né, de muito aprendizado, e nós convidamos porque, de fato, elas irão trazer aqui, né, para pensar as suas contribuições do nosso momento e a questão do livro, ou seja, o nosso tema do nosso encontro, Cassiana, a importância do livro no contexto da escola pública. E cada um de vocês irão, evidentemente, abordar, né, enfim, aspectos que julgam necessários para pensar a importância do livro, e sabemos que o Brasil, né, um país carente em todos os sentidos, inclusive de livros, sobretudo, né, é preciso colocar o livro também como instrumento de desenvolvimento da cultura brasileira. Então, gostaria de iniciar, então, com a Cassiana, né? Então, abordando, Cassiana, qual a importância do livro, né, para a sociedade, para a escola pública brasileira? Cassiana, por favor, fique à vontade. Bom, João, obrigada pela pergunta. A importância é imensa. Você mesmo colocou na abertura alguns dos aspectos. A gente sabe que a leitura é fundamental para o desenvolvimento da competência, das competências, diversas competências dos estudantes, crianças e adolescentes, a competência leitora, capacidade de interpretação, a formulação de argumentos, a capacidade de se expressar
tanto do ponto de vista oral quanto escrito. E isso não é pouca coisa, não. Isso significa ampliar a sua interpretação de mundo, não é verdade? Porque interpretar o mundo através da linguagem, porque tudo é linguagem. Desde a conversa com um amigo, até a leitura de um jornal, da TV, mas também a internet, a rede social, tudo isso é linguagem, e tudo isso exige, sim, interpretação. A gente está acostumado a achar que tudo isso é natural, estamos mergulhados, né, de uma forma muito orgânica nesse universo, mas nós não podemos esquecer que são mensagens que exigem, sim, interpretação, e, além de interpretação, exigem intervenção. Então, quanto mais você compreende esse universo da linguagem, melhor você compreende as mensagens, melhor você também se coloca nesse universo, tanto no discurso, quanto na prática, quanto na atuação. Então, é de fundamental importância aí para a escola. Mas a literatura, a leitura de livros literários, ela vai além disso, ela é maior ainda, porque a literatura não conversa apenas com o racional, ela conversa com a subjetividade das pessoas, das crianças, dos adolescentes, com a nossa subjetividade, ela conversa com as emoções, com as sensações, com aquela linguagem que ainda não se transformou em palavras, mas que pode sim se transformar. E isso é muito importante no desenvolvimento da empatia, porque empatia vai além desse lugar comum de, vou me colocar no lugar do outro. A empatia pressupõe conhecimento, pressupõe informação sobre o contexto que as outras pessoas vivem, que as outras sociedades vivem, a história, a geografia, as emoções, os condicionamentos que levam as pessoas a agir de maneiras diferentes, ou seja, é um processo muito complexo, e a leitura é fundamental porque ela amplia esse universo. Todo mundo que lê, né, você sabe disso, todos nós que somos leitores, já experimentamos aquela sensação de vestir a pele, né, de um personagem, de um narrador, e ver o mundo com um olhar completamente diferente do nosso, de uma figura com personalidade diferente, que vive numa família, num país diferente, num universo completamente diferente, com outras ideias, e isso em qualquer gênero. Pode ser poesia, pode ser fantasia, pode ser suspense, ou um livro com uma temática mais atual, mais objetiva. Você sempre vai ter que transcender a sua própria existência. É aquela história, né? Quem lê vive muitas vidas dentro da própria existência. E isso é instigante, isso é interessante, o mais bacana é que é prazeroso, nos envolve, nos alegra, nos estimula de uma maneira, às vezes, muito diferente de um livro didático, de um ensaio, de um jornal, né, que tem as suas características, são muito importantes, mas a leitura traz essa empolgação, esse envolvimento que é único. O livro é a forma artística que nos traz o mundo através das palavras. Olha que coisa mais linda isso. E isso é super importante nesse mundo que a gente está vivendo hoje, porque a pandemia, ela apenas tornou mais aguda, mais explícita uma situação que nós já estávamos vivendo, que é o mundo das bolhas. E o que é uma bolha? Uma bolha são pessoas que vivem e respiram o mesmo ar, ou seja, elas pensam da mesma forma, elas agem da mesma forma, e isso é um problema, porque isso distancia, isso cria barreiras, fossos, como um castelo da Idade Média. Isso cria diferenças que são intransponíveis. Você não tem as pontes para que você chegue ao outro. E isso é um problema, porque vai criar um estímulo ao preconceito, à discriminação, ao ódio, a dificuldade de lidar com a democracia, porque a democracia pressupõe diálogo, pressupõe caminhar em direção ao outro, mesmo que haja divergências. Então, você precisa estar aberto para o diferente, você precisa estar aberto para o novo, mesmo que você não concorde, não significa concordar, né? E o livro é uma ponte maravilhosa. O livro literário é um convite ao diálogo. E é um diálogo em muitas dimensões, porque é um diálogo com a gente próprio, nós mesmos, porque amplia a nossa compreensão sobre a nossa própria pessoa, sobre as nossas emoções,
sobre os nossos sentimentos. Isso é muito importante para a criança, para a adolescente que está descobrindo, está se descobrindo. Não existe cidadão equilibrado, cidadão fortalecido, se não houver autoconhecimento, né? Não houver um caminho de autoconhecimento. E um diálogo com o mundo, um diálogo com múltiplas dimensões desse mundo. E esse diálogo, ele também, principalmente quando acontece dentro da escola, e isso é muito legal, por isso que é importante o livro estar dentro da escola, o livro está acessível para o aluno dentro da escola pública, esse diálogo mediado, né, pelo professor, mediado pelos colegas, mediado pela instituição que é a escola, ele tem um poder de superar um problema que a gente está vivendo hoje, que é a fragmentação. Quando a informação chega muito rápida e chega de forma muito superficial, nós perdemos o contexto, nós perdemos a dimensão, a gente percebe apenas pequenos detalhes, nós temos dificuldade em unir isso num todo que tem uma lógica de causa e consequência. E o livro, quando ele tem a mediação do professor, quando ele propicia conversa, debate, reflexão, ele nos ajuda muito a interligar diferentes conhecimentos. Então, a história, a geografia, a linguagem, a matemática, a biologia, mas também dialogar com outras civilizações, com outras culturas, com outras formas de ver o mundo. Isso tudo dentro de um contexto. Então, você consegue uma coisa que é muito difícil, que é você estabelecer uma lógica causal, ou seja, entender o que nos trouxe até esse ponto. Temos um fato. O que causou esse fato? O que nos levou até ali? Em que circunstâncias aquelas pessoas agiram como agiram e por quê? Essa narrativa, porque isso é uma narrativa, a narrativa não é apenas ficcional, a narrativa é o que todos nós fizemos quando a gente reflete. Para nós refletirmos, para nós estabelecermos um raciocínio crítico, nós precisamos criar uma narrativa, entender as questões históricas, entender as questões políticas, as questões econômicas e as questões humanas. Então, o livro dentro da escola, ele tem o potencial de estabelecer narrativas, não narrativas universais, não narrativas únicas, mas aquela narrativa que me permite captar o mundo de uma maneira que faça sentido, que tenha lógica. E com isso, a gente consegue estabelecer um diálogo ainda mais interessante, ainda mais enriquecedor com o outro, que é o que a gente precisa hoje. Porque não é uma questão apenas intelectual, não é uma questão apenas pessoal, é uma questão de compreender as diferenças para que todos nós encontremos o que, entre todos nós, existe em comum. Ou seja, todos nós queremos um mundo mais justo, todos nós queremos um mundo mais fraterno. Mas como é que a gente pode conseguir isso se cada um está no seu canto, cada um está isolado dentro da sua bolha? Nós precisamos de pontes. E o livro é uma ponte poderosa. O livro e a escola. E os dois juntos têm o potencial de uma bomba, né? De uma bomba positiva, de energia positiva, de pensamento, de reflexão, e que vai além, como eu falei, do racional, engloba também a empatia, engloba a solidariedade, engloba a atitude de querer e de agir por um mundo melhor, um mundo mais cidadão. Eu acho que a gente é mais ou menos por aí. Muito bem, Cassiana. Realmente você tocou aí questões centrais, né, Cassiana? E quando você pontuou as questões, realmente tocou a fundo, né, sobre a importância do livro na nossa sociedade, na vida, no indivíduo, na vida coletiva, né, na vida individual, né, Cassiana? E essa pandemia, sabemos que ela impactou de maneira, né, de maneira negativa, vamos dizer assim, né, do ponto de vista aí da convivência coletiva, né? Evidentemente que o isolamento nos levou a uma outra situação de existência. Mas aí o objetivo é exatamente esse nosso encontro, né, que está assim, muito interessante, muito enriquecedor, de pensar, então, a gente retomar algumas questões, né, algumas práticas, né, Cassiana? Os alunos estão voltando para a escola, enfim,
Evidentemente que esse retorno tem que ser feito com muita segurança, com muito cuidado. Se ele tem que acontecer, que ocorra de maneira, né, nas condições de muita segurança. Então, depois eu vou retornar com a Cassiana, porque ela vai falar também sobre um dos livros que vocês publicaram, vocês três, mas eu queria, então, já conversar, então, com a Rosi, né, Rosi? Rosi, a Cassiana apontou para nós aí, olha, questões, né, muito pertinentes sobre a importância do livro na sociedade. E, é claro, parece assim, estamos falando de coisa, assim, de uma outra realidade, né? Falar de livro no momento de tantos problemas sociais, né, Rosi? E políticos, um cenário extremamente complexo em que estamos vivendo, em todos os seus sentidos, da vida em sociedade. Mas aí, Rosi, eu queria, então, ouvir de você, quer dizer, a importância do livro na sociedade e qual é a situação hoje, quer dizer, o retrato hoje do leitor brasileiro, né? Então, queria passar para você e aí ouvir, né, o que você tem nos a dizer sobre essa questão. Por favor. Obrigada, João Carlos. Obrigada, Cassiana. Foi muito bom. Eu gosto muito de ouvi-la, né? Afinal, a jornalista sempre tem argumentos muito fortes, né? E convincentes. Eu preparei uma intervenção baseada no relatório da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Achei importante para podermos conhecer quem é esse leitor, o que falta para ele, não é? O objetivo é conhecer o comportamento do leitor brasileiro em relação à literatura, tá? O período da coleta das perguntas foi de outubro de 2019 e janeiro de 2020, portanto, bastante atual. Vejamos como a escola, os professores, a literatura e a biblioteca escolar aparecem nesta pesquisa. Acho fundamental conhecermos os resultados. No entanto, pelo curto tempo que nós temos aqui, eu não vou mostrar o percentual, né? Mas a colocação das respostas computadas, tá? Para ter acesso ao percentual e tudo mais, é só acessar. Eu posso mandar depois o link e dá para baixar este relatório da internet, tá? O público-alvo foi a população brasileira com 5 anos ou mais. A pesquisa definiu o leitor como aquele que leu inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Mesmo que não tenha lido nos últimos 3 meses, mas tenha lido no último ano. Ok? Então, a pesquisa definiu como leitor aquele que leu inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos 3 meses. E o resultado coletado foi 52% de leitores e 48% de não leitores. Então, a metade lê deste universo que foi pesquisado. Eu quero chamar a atenção para um complicador. Segundo a pesquisa, leitor é aquele que leu um livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido no último ano, de qualquer gênero, incluindo a Bíblia e os livros didáticos. Isto é um complicador, pois vejamos, se o sujeito é leitor apenas de livro didático e da Bíblia, ele lê apenas um tipo de estrutura textual. Faltam para esses leitores conhecerem outras estruturas textuais. A narração, a argumentação, a descrição, a injunção e a exposição, por exemplo. Acho importante ressaltar isso, porque nós estamos tratando do livro aqui, agora, na escola, e em especial na escola pública. Quem são os leitores de literatura por faixa etária? Olha que interessante. São as crianças de 11 a 13 anos, seguido pelas crianças de 5 a 10 anos e de 14 a 17 anos. E aí, quanto maior a faixa etária, menos é o percentual de leitores, menor é o percentual de leitores.
A maioria, portanto, está na educação infantil, no Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Olha a escola aí. Olha a escola aí. Aí está a importância da escola para a formação dos leitores, porque nós conseguimos identificar quem são. É o aluno da educação infantil, do Fundamental 1 e 2. São esses que mais leem. Conforme vai crescendo, a faixa etária vai aumentando, né? O número de leitor vai diminuindo. Cor ou raça. A branca é a que mais lê, seguida pela parda e, por último, a preta. 81% desses leitores estão estudando. Isso é bom. A mulher é quem mais lê livro de literatura. Veja, o gênero, quem mais lê é o homem. Mas quem mais lê literatura é a mulher. A maioria faz parte da classe C. A região sul é a que tem o maior número de livros lidos por ano. Quais são os fatores que influenciam na escolha de um livro? Pasmem, a capa. Uau! Seguido pela dica de um professor. Oba, melhorou. E, por último, de uma outra pessoa. Gêneros que costumam a ler. 35% deste universo de leitores disseram que costuma ler a Bíblia. Eles estão no Fundamental 1, 2 e 3, tá? E a Bíblia, é o que eles mais costumam a ler. Contos. Outros livros religiosos e romances vêm em seguida, com 22% dos pesquisados. Os didáticos, 16%. Os infantis, que muito nos interessa, 14%. E o juvenil, só 5%. A maioria disse que começa a ler o livro e larga sem terminar. E os principais argumentos foram por falta de tempo, porque prefere outras atividades, e aqui eles pontuam muito a TV, porque não tem paciência para ler, porque se sente muito cansado para ler. Você deve ser um pai, uma mãe, né? Um aluno da escola noturna, sei lá, né? Mas agora, na época de pandemia, como não tem aula presencial, mas ele tem remota, como é que ele vai ler? Cansadíssimo, depois de um dia inteiro de labuta, de pegar o ônibus, de não ter dinheiro, da inflação tá altíssima, né? Da alimentação está na hora da morte, como é que ele vai ter forças para pegar um livro e ler? Não é fácil, não é fácil. E aonde? Da onde que ele vai pegar esse livro? Vamos ver de onde é que ele consegue esse livro? Quando se trata da leitura de um livro inteiro, ele é aquele indicado pela escola, olha aí, que pode ser tanto livro didático quanto de literatura. Mas o livro didático é o mais lido do que o livro de literatura. Entre os dois, o mais lido é o didático, não é a literatura, ok? O gosto pela leitura, por perfil. São as crianças de 5 a 10 anos as que responderam gostar muito de ler. Em seguida, a de 11 a 13 anos, com 36%. E, por último, de 14 a 17 anos, disseram que gostam muito de ler. E daí, em seguida, aí, nas outras faixas etárias, né, o nível aí do gosto muito é bem baixo. Pessoas que influenciaram o gosto pela leitura, olha só. Quem que te influenciou? Quem foi o responsável? O professor ou a professora, em primeiro lugar. Seguido pela mãe. Mãe, olha aí, o feminino. Depois, pelo pai. E, por último, um parente ou amigo. O último livro lido ou que está lendo, por ordem de grandeza numérica. A Bíblia é o mais lido, seguida pelo Diário de um Banana, pela Turma da Mônica, pelo Harry Potter e a Cabana. Veja, eu destaquei apenas 5, mas na pesquisa tem muitos outros títulos. Infelizmente, não figuram nomes nacionais do tipo Lígia Bojunga, entendeu? Ou títulos premiados por respeitadas instituições da área da literatura.
Ele fica bastante aquém nesse sentido. Como você começou a se interessar por literatura? Por causa da indicação da escola, ou de um professor ou professora. Porque viu um filme baseado em um livro, ou histórias de autores, e por influência de amigos. Analisando o resultado da pesquisa, a professora Sueli Bortolin, da Universidade Estadual de Londrina, afirma que a escola é um espaço privilegiado das práticas de leitura e que cabe a ela a função também de promover o acesso aos diversos suportes de informação que abrigam esses textos, da literatura aos textos científicos. Mas aonde deveriam estar esses suportes informacionais organizados, estruturados, com atendimento adequado? Gente, na biblioteca escolar. Na biblioteca escolar. Tem que ter uma política, né? Uma estrutura para ter uma biblioteca dentro da escola, porque senão o livro chega, quem que recebe? Quem recebe esse livro? Com quem fica? E quando o professor vai embora, ele leva o livro? Aí ele sai sem tudo aquilo, ele chega num local e não tem mais livro para ele trabalhar? Cadê o suporte dado dentro da escola? Quem é que pode fazer isso? A biblioteca escolar. A biblioteca deveria se constituir como elemento fundamental para que esses jovens, muitos dos quais jamais tiveram um livro de literatura em casa, ao entrarem na escola, pudessem construir o primeiro elo com o conhecimento acumulado ao longo da história, por meio do livro. E quem poderia ser o mediador da leitura nas escolas, além do professor? Porque o professor não pode fazer só isso. O professor de filosofia, de sociologia, de matemática, de química, de física, não tem condições de dar aula para a formação de leitura dos alunos, né? Ele mal tem tempo de dar a sua matéria, né? Devido às diversas tarefas que recaem sobre eles. Quem poderia ser o mediador da leitura? Um bibliotecário, um especialista, com formação adequada para atender e promover o processo de formação do leitor com conhecimento profundo da escola, das suas necessidades, do seu currículo, né? Por meio da inserção da biblioteca como espaço de ensino e aprendizagem, em sintonia com a coordenação pedagógica e os docentes. Segundo a professora, na sala de aula, a participação do professor é determinante na busca e leitura de um livro. É ele quem estabelece a trajetória da leitura, a partir de concepções que interagem o uso do texto no contexto pedagógico, dentro de uma prática escolar, atendendo à premissa dada pelo projeto curricular. Nesse contexto, podemos compreender o protagonismo do professor, sem dúvida, e que, apesar da leitura ser uma prática que não se finda após o período escolar, é na escola que se inicia e se qualifica ou não pelas mãos do educador. No entanto, para que possa realizar o seu trabalho, em especial nas escolas públicas, o professor necessita ter acesso aos suportes informacionais que sustentem a sua prática cotidiana. Apesar do senso comum de que a escola não tem conseguido promover a formação do sujeito leitor, a pesquisa nos apresenta um outro dado. É na escola e pela influência do professor que o leitor tem surgido. Olha a importância de uma pesquisa. Aqui nós não estamos falando subjetivamente. Nós não estamos fantasiando aqui. Nós estamos falando objetivamente. Mas, e quem está fora desse ambiente escolar? Como faz para ter acesso ao livro? Quem tem dinheiro para comprar livro? Se já não tínhamos, teremos muito menos com a proposta do governo federal de taxar os livros. E vejam que simbólico isso. Ele propôs também acabar com a taxação de impostos sobre as armas. Marília Paiva, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, tem uma abordagem muito significativa sobre escola e livros.
Ela diz que a escola é o lugar onde a criança vai não para aprender coisas que ela possa colocar em prática imediatamente, mas para conhecer e aprender o mundo, a herança acumulada que a humanidade presenteou à geração atual e que ela tem direito a acessar. A escola é o local de aprendizado sofisticado, aquele que mudou o rumo da humanidade, como você disse, João Carlos. A escola é o local de aprendizado sofisticado, aquele que mudou o rumo da humanidade, da história, e que, portanto, pode contribuir para mudar a vida dos alunos, a construção da sua história, da sua sociedade e o seu país. Ela lembra que os professores já têm uma tarefa muito árdua, principalmente os professores do ensino básico, e a biblioteca deve estar ali para auxiliá-los, antevendo informações que serão dadas em sala de aula. O serviço de contação de histórias é muito pouco para a amplitude de serviços que a biblioteca pode ofertar. Eu sei que a maioria das escolas só tem uma sala de leitura. Felizmente, isso pode ter um fim com a obrigatoriedade da Lei 12.244, de 2010, que estabelece a universalização da biblioteca nas instituições de ensino do país. A partir de 2021, esse ano, é obrigatório ter uma biblioteca na escola. Vamos ver. Tomara que seja um sucesso. Finalizando, eu creio que a solução para o livro e o seu acesso à leitura e para a escola estão nas políticas públicas, na solução de problemas de forma coletiva e para o coletivo. Desde 2016, foi interrompida a discussão de políticas públicas para a educação e para o livro. A importância da escola, do livro e da leitura está diretamente ligada às políticas públicas, que nesse momento, infelizmente, estão suspensas. Não há magia. Há esforço coletivo dos agentes diretamente ligados à educação, ao livro e à leitura para a formação de leitores, de acesso ao livro, de acesso a um local adequado que abrigue os livros, os periódicos, as revistas, os computadores, os jogos e etc. Precisamos de uma boa escola e de uma boa biblioteca escolar. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Rosi, e você fez aí excelentes provocações, né, para pensar, e eu destacaria aí 3 pontos, né, Rosi, que você nos trouxe, de que o livro didático é o livro mais lido no contexto escolar, né, a partir dessa pesquisa, né, que você nos apresentou, e que o professor é o maior influenciador, né, os alunos assim manifestaram, né, que o professor foi aquele que influenciou a iniciação à leitura, enfim, que instigou esse aluno a uma leitura. E também um ponto que eu diria fundamental, né, Rosi, que é a necessidade de investir na biblioteca escolar, né? Eu acho que a grande contribuição que esse canal aqui, né, pretende oferecer, exatamente pensar, então, os professores que estão nos acompanhando, os gestores educacionais, né, para que pensem melhor sobre isso, né? Como é que está a presença da biblioteca escolar no contexto da aprendizagem, né, no contexto da escola pública? E aí você, como bibliotecário, né, Rosi, eu acho que nos falou aí com muita autoridade sobre a importância de pensar esse espaço da biblioteca, né, como sendo biblioteca, como um espaço aí privilegiado, né, nessa iniciação à leitura, né? Acho que todos nós tivemos alguém que nos influenciou, né, em algum momento da vida, esse gosto pela leitura. Ninguém nasce gostando de ler, né, Rosi? É um processo, na verdade, é um processo socialmente. É um processo de aprendizagem com o outro. Eu preciso do outro para me iniciar, para dar essa iniciação, né? Inclusive na questão da leitura. Mas aí eu gostaria de ouvir também a Rima, né, Rima? A partir, então, do que a Cassiana nos colocou, né, sobre a importância do livro no contexto da sociedade,
as questões que a Rosi nos trouxe, né, chamando a atenção sobre essa pesquisa que levanta questões sobre a necessidade de pensar políticas públicas. Então, Rima, e eu sei que você também que vai estar pontuando, então, sobre a importância qual a importância numa sociedade complexa, numa sociedade plural, enfim, em que as mobilidades, né, urbanas e movimentos migratórios, né, por vários fatores, vários motivos. Como pensar, então, a importância do livro nesse contexto, né, sobre esse diálogo aí intercultural, né, enfim, sobre a presença em Cascavel, enfim, como o Brasil, nós somos hoje cada vez um país plural, em que as comunidades quase que, né, parte de países estão vindo, né, estão aí em trânsito, né, enfim, comunidades internacionais que estão aí fugindo ou em busca de melhores condições de vida. Então, Rima, o que você pontuaria, então, para pensar sobre esse novo momento histórico e a questão do livro e do papel desse diálogo intercultural? Perfeito, João. Obrigada, Cassiana, obrigada, Rosi, pela contribuição. Trouxe aí para nós um panorama dos nossos leitores nacionais. Eu vou puxar um pouco mais para a questão das crianças e jovens migrantes, refugiados, estrangeiros, e falar do quanto a escola ela é importante, principalmente, ainda mais para esses migrantes, porque a escola é o principal contato da criança estrangeira com o novo país. E por isso, principalmente na escola pública, então a maioria dos migrantes que aqui chegam, refugiados, eles vão para as escolas públicas. Então, por isso que eu digo que a escola pública ela tem um papel privilegiado na inserção desse povo na cultura local. Então, saber lidar com esse contato intercultural é algo necessário, porque ainda predomina uma visão etnocentrista, na qual o estrangeiro, o migrante, ele é recebido como alguém que tem que absorver a cultura local e esquecer a sua. E a gente tem muitos estudos que mostram que as escolas que têm um bom trabalho de acolhimento, escolas, faculdades e outras instituições que têm um bom trabalho de acolhimento desses alunos estrangeiros, migrantes, a dificuldade com a língua, por exemplo, ela passa a ser secundária. Então, essa experiência intercultural passa a ser uma oportunidade para criar vínculos, e daí, depois da criação do vínculo, vem o aprendizado. Então, quando a gente optou por trabalhar com essa questão da migração, e a gente gosta muito de trabalhar com a Editora do Brasil, que tem todo um trabalho com os professores, com a escola, tem todo um manual que vai junto, porque é um trabalho que pensa num projeto de sociedade e de ser humano que a gente quer formar. Porque a gente sabe que a educação ela não é neutra, ela tem uma intencionalidade, a gente precisa desse diálogo entre saberes. Então, quando a gente problematiza algumas questões, como da migração, como da tecnologia, que a Rosi vai falar depois, é porque a gente busca soluções. E a educação, ela é um meio problematizador para pensar um mundo mais justo, igualitário, menos feio, como dizia Paulo Freire. Então, a gente pensa nesse projeto de educação via literatura, em paralelo a um projeto de sociedade, e aqui eu trago de novo o Paulo Freire, que fala do conceito do inédito viável, que ele desenvolve um projeto de possibilidade de esperança, de transformação, porque não basta a gente enxergar a opressão da realidade, as desigualdades, os preconceitos, mas também a gente precisa de projetos para se engajar coletivamente, para que a realidade se transforme, porque nunca é o indivíduo sozinho, mas sim um sujeito coletivo na sociedade, que se humaniza na medida que os outros se humanizam. Então a gente traz esse olhar também nos nossos livros, que chegam nas escolas, que chegam nesses alunos, inclusive estrangeiros. Então, a gente traz esse contexto de forma dialogada, e a editora também entra com suas ferramentas metodológicas para que esse encontro de saberes seja ainda mais potente, porque o que a gente quer jovens leitores e multiplicadores
que se coloquem em igualdade humana nessas discussões que a gente levanta nessas coleções. Eu queria trazer um pouco de a realidade de algumas escolas brasileiras que têm feito esse trabalho, né, falando especificamente de migrações e literatura, que criam projetos específicos para discutir a situação dos migrantes no contexto da escola, que criam uma comissão para recepcionar os alunos estrangeiros do primeiro dia, que tem todas as línguas faladas nas escolas, fazem parte da comunicação escrita, com placas de identificação nos espaços, que investiram no protagonismo desses estudantes migrantes, e também que partiram para o diálogo com as famílias e com os alunos e sociedade, para ver como a gente pode inserir e acolher da melhor forma esses jovens que aqui chegam. Então, a gente busca olhar para a literatura e para a história dessas pessoas como um processo libertador, um vir a ser, a gente busca dar um passo adiante para alcançar um futuro melhor, um horizonte melhor, um novo sonhar, né, esse verbo de esperançar e não esperar para que aconteça. Então, a gente buscou na literatura contribuir para esses temas negligenciados e, a partir deles, articular ações. Então, a gente vê hoje, assim, o Aitidian, Laila, chegando nas escolas, os leitores, os feedbacks, e eu fico imaginando, assim, como que deve ser esse livro chegando na mão dos migrantes, né, e os alunos da escola podendo conhecer um pouco mais a história de vida deles. Pois não, Rima. Quer continuar? Já encerrou? Mais para frente, depois que a gente falar do Laila, eu vou falar um pouco de como esse trabalho é feito na história do Jean, especificamente. Vou aguardar mais um pouco. Obrigada, João. Tá bom, Rima, nós agradecemos. Bem, como vocês viram, né, fizemos assim, um painel, né, uma visão bem mais geral sobre a importância do livro, né, as reflexões sobre a questão do livro hoje, são questões prementes, e, né, Rosi, Cassiana e Rima, como já dizia o Monteiro Lobato, né, uma nação se faz com homens e livros. Então, acho que é o momento de pensar, né, esse Brasil contemporâneo e essa geração. E eu diria assim que essas redes sociais também acabaram produzindo outros hábitos, né? E, enfim, o seu lado talvez mais complicador, né? Em busca de outras possibilidades de leituras. Mas, enfim, agora eu gostaria então de ouvir de vocês aqui, né, Cassiana. Bom, vocês são autoras de livros, né? E, inclusive, assim, ó, eu tenho aqui, faço questão de apresentar que eu tenho aqui, olha, alguns, né, um dos livros que elas publicaram. A Laila, temos aqui o Super Ligado, tenho aqui a Máquinas do Tempo e Palavras que Voam, e enfim, entre outros que eu estou aqui apresentando para vocês ali, olha, na telinha, mas aí elas vão comentar melhor. E aí, Cassiana, eu passo para você, e cada uma de vocês vão, evidentemente, que queremos saber o que vocês, né, enfim, o resultado, né, do trabalho que vocês fizeram. A Laila, por exemplo, é um livro que teve uma repercussão importante, que foi distribuído para as escolas públicas, e vocês estão oferecendo aí uma grande contribuição para esse movimento aí, a necessidade de a gente, né, valorização da leitura no contexto escolar, sobretudo a partir do que a Rosi pontuou, né? Ou seja, o aluno não pode ficar só no livro didático. Inclusive, eu tenho lido e observado um movimento aí de que é preciso avançar para além do livro didático. É preciso que os nossos professores, nós professores, né, possamos disponibilizar livros para os alunos, não só o livro didático, o livro da literatura. Então, mas eu gostaria de conhecer, então, o trabalho de vocês. Vamos conhecer, então, Cassiana, cada um de vocês acho que vão pontuar, né? A Cassiana vai nos falar, então, sobre essa importante publicação de vocês, que é a Laila. Então, Cassiana, nos diga, então, qual é a ideia do livro, a proposta,
Enfim, passo para você. Bom, João Carlos, como a Rima explicou um pouquinho, nós trabalhamos na nossa literatura de ficção com temas muito atuais. Nas duas coleções que nós produzimos em coautoria, nós tivemos um olhar muito atento para as questões que crianças e adolescentes estão vivenciando hoje, nesse nosso mundo, com todos os seus desafios. A nossa primeira coleção foi A Crianças na Rede, que trata de temas relacionados à tecnologia, temas que estão muito ligados ao cotidiano deles. Você comentou, por exemplo, agora há pouco, sobre a rede social, né? E o livro, ele não pode estar distante disso, ele está integrado, o livro trata do mundo, ele trata de todos os universos, inclusive esse, que a gente está vivendo muito relacionado à tecnologia. Sobre isso, a Rosi vai falar um pouquinho mais depois. A nossa segunda coleção é a coleção Mundo Sem Fronteiras, que trata sobre o tema da migração e dos refugiados. Todas as histórias são tratadas pelo olhar de uma criança que teve que sair de seu país de origem por causa de uma guerra, por causa de uma catástrofe natural, foi obrigada a abandonar o mundo que ela estava acostumada e procurar um lugar seguro para viver aqui no Brasil. Todos eles. O primeiro foi Laila, a menina síria, você comentou, que é esse livro aqui. Esse livro, como o nome diz, conta a história de uma criança, de uma menina, que vivia em Alepo, que é uma cidade grande na Síria, uma cidade muito importante, com uma história antiquíssima, com sinais de várias das principais civilizações da antiguidade. É uma cidade multicultural, com várias religiões, com povos de várias regiões ali do Oriente Médio convivendo juntas, e essa menina, que morava em Alepo, viu seu mundo mudar completamente quando a guerra começou. Então, nós acompanhamos todo o percurso dela, desde o momento em que ela visualiza no céu, né, uma luz, e ela percebe logo que é uma bomba, até o momento em que ela consegue se encontrar, consegue dar o primeiro passo em direção a uma nova vida. Todos esses livros da coleção Mundo Sem Fronteiras, o Laila inclusive, eles têm uma coisa em comum, que é o pano de fundo. Nós tivemos um cuidado muito grande em ser o mais fiéis, em ter um quadro mais fiel possível à realidade dessas crianças. Apesar de ser um livro de ficção, o contexto ele é real. Então, nós fizemos um trabalho de pesquisa muito importante, muito intenso e detalhado sobre a história dos países, a geografia, a cultura, a religiosidade e as condições que obrigaram essas crianças a sair de lá. No caso da Síria, sobre a guerra. Então, nós entramos em temáticas que normalmente as pessoas acham muito difícil, como é que surgiu uma guerra, né? O que aconteceu na Síria? O que era o Estado Islâmico, que é uma das temáticas que a gente trata aqui, né? Essas questões que aparentemente são muito complexas, elas aparecem como pano de fundo de uma maneira que o leitor jovem, que é o leitor para quem esse livro é direcionado, consiga compreender. Então, isso é importante porque, como um respeito, uma forma de respeito. Essa informação, como eu estava comentando lá no começo, é fundamental para as pessoas desenvolverem empatia. Para você se colocar no lugar do outro, você precisa compreender. Então, você precisa do contexto, você precisa da informação, você precisa entender outra cultura, você precisa entender a história, você precisa compreender os condicionamentos que levaram aquelas pessoas a sair daquele lugar. Então, por isso, para a gente era muito importante trazer isso. Mas isso é tratado de uma forma muito leve, né, porque a história acontece com o ponto de vista de uma menina, de uma criança, com toda a sua subjetividade. Então, ela tem momentos, lógico, de preocupação, de medo, mas ela também tem momentos felizes, ela tem momentos de superação. A gente trata sobre as relações de amizade entre as crianças, sobre a relação dela com os pais. Ela faz uma longa viagem, e aí cada aspecto dessa viagem é traduzido, é trazido com a sutileza, né, do olhar, da percepção de uma criança. Então, por exemplo, quando a guerra começa, como eu havia comentado, como ela percebe que a guerra começou?
Não foi a televisão, uma notícia, como normalmente um adulto faria, ou quando alguma coisa acontece perto de casa. Ela vê uma luz e ela acha que aquilo é um temporal. Ela ouve um trovão, ela acha que pode ser chuva que está chegando. Ela nunca imaginaria que uma cidade daquele tamanho pudesse sucumbir, a guerra pudesse ser invadida, uma cidade forte, uma cidade importante como é Alepo, que é correspondente aqui no Brasil, por exemplo, a São Paulo. E aí ela percebe que aquela luz vai se aproximando, que aquele ruído vai cada vez mais perto, até que a bomba explode do lado da casa dela. E tudo acontece com esse olhar. Eu vou mostrar um pouquinho das ilustrações que traduzem um pouco disso que eu estou dizendo. Olha aqui, por exemplo, ela está muito assustada, ela, na verdade, aqui ela está imaginando, está se lembrando do que ela vivenciou, do que ela ouviu. Aqui, por exemplo, essa ilustração mostra o mercado de Alepo, a gente mostra o mercado tradicional árabe, que é o souk de Alepo, aqui assim. Então, isso é super importante na história, porque é um lugar que ela encontra os amigos, aqui ela está tomando um sorvete de pistache, que é um doce, né, um sorvete que eles gostam muito lá. Então, isso está muito presente, as brincadeiras, do que eles brincavam, o que eles faziam, como era a escola. Então, o mercado aqui, ela está com um amigo dela, que é o Muhammad, que está aqui com ela. Então, a gente mostra os sabores, os perfumes de Alepo. Então, as árvores com os pistaches, as árvores que estão produzindo pistache nas ruas de Alepo. Então, é uma viagem que leva o leitor a sentir as sensações de uma criança que vive lá do outro lado do mundo. Então, você pega uma realidade que para nós parece muito exótica, parece muito estranha, as pessoas dizem, isso é muito complicado, a gente não consegue entender, mas esse livro, ele te leva, ele faz o adolescente, ele faz o jovem viajar em direção a essa outra cultura e se identificar com essa menina que a princípio era muito diferente. Quando a gente resolveu escrever essa coleção, João Carlos, a gente começava a viver a maior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo via aquelas pessoas tentando atravessar o mar Mediterrâneo em desespero, as pessoas morrendo na praia, as fronteiras se fechando diante daquele drama, as fronteiras fechadas. A gente via essas pessoas chegando no Brasil, chegando nas nossas cidades, nas nossas esquinas, víamos casos de discriminação, casos de preconceito, que eram motivados principalmente pelo desconhecimento. Aquelas pessoas não tinham história para a gente, elas não têm rosto, elas são apenas números, elas são o outro. E o outro, quando nós o desconhecemos, ele ameaça, nós temos medo dele. Muitas vezes reagimos de forma agressiva, muitas vezes reagimos de forma preconceituosa. Então foi isso que nos motivou a criar essa coleção, para dar rosto a essas pessoas, dar nome, dar história, dar contexto, dar sentimento, dar família, trazer os amigos, trazer a história, trazer o detalhe dessas vivências para a gente. E aí, uma coisa que eu queria até ressaltar aqui, que foi muito importante para a gente, que além dessa pesquisa objetiva que nós fizemos, que eu comentei aqui, que é a pesquisa histórica, a pesquisa mais tradicional, geográfica, pesquisa aquela objetiva, nós também fomos ouvir as pessoas. A gente foi conversar com as famílias, com as crianças, porque a gente queria entender como elas se sentiram naquele contexto, como aquilo impactou a subjetividade delas, como aquilo mudou a maneira como elas viam o mundo, quais foram as reações, os sentimentos. Isso foi super importante na hora de construir os personagens, porque eles são personagens de ficção. A Laila é uma personagem de ficção, mas elas trazem, essas personagens, uma verdade, que vem dessa contribuição que as pessoas, que os refugiados, que os imigrantes vindos da Síria nos trouxeram com muita generosidade. E a emoção mais bacana, João Carlos, é que a emoção que nós sentimos ao ouvir essas pessoas, ao interagir com elas, o leitor percebe. Então, quando nós conversamos com uma criança, nós conversamos com um jovem, um adolescente que leu Laila, eles sentem muita empatia, muita compaixão, eles sentem uma emoção muito forte, o livro traz essa emoção. E parece ser muito estranho isso. Como um livro que traz tanta informação, e traz, como eu disse, porque explica coisas que são muito complexas, né, para uma criança, como a origem de uma guerra no Oriente Médio,
Nós vimos apenas bombas caindo, luzes, gente fugindo, então traz as causas dessa guerra, tenta traduzir, não, lógico, sem nenhuma pretensão de esgotar o tema, mas trazendo elementos disso, elementos históricos, elementos culturais, ao mesmo tempo consegue emocionar. É por causa daquilo que a gente disse no começo, do poder da literatura, de conversar com a gente, não apenas do aspecto racional. Sim, ela conversa com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de raciocínio, mas ela conversa com aquilo que a gente tem de mais humano. Isso é muito interessante. Todo livro, João Carlos, todo livro, você sabe disso, ele traz duas histórias, e a Laila também. Uma é aquela objetiva, menina que sai da sua cidade devido à guerra, que vive a sua cidade, vê a sua cidade sendo destruída e é obrigada a abandonar tudo que ela estava acostumada para tentar sobreviver. Essa é a história mais imediata. Mas a segunda história é aquela mais universal, aquela que fala para todos nós, aquela que me permite me identificar com essa história, que aproxima uma criança, que aproxima leitores de várias origens diferentes dessa história. E a gente estava falando sobre a pandemia, e essa segunda história, essa história mais universal, conversa muito com esse momento, que é a narrativa da superação, é a narrativa de uma coisa que todo mundo viveu nesse momento, e que em algum momento da nossa vida a gente sempre vive, que é o momento em que a gente se depara com a fragmentação, com a destruição, com a ameaça do que a gente acredita, que é seguro, a perda da segurança, a perda da estabilidade. E essa situação de transição, que é você ser jogado numa jornada, que você não sabe onde vai chegar. Porque nesse momento, a gente não terminou ainda a nossa jornada dentro da pandemia, né? A gente sabe que a gente caminhou muito, a gente está vendo o fim logo ali, mas a gente não chegou lá. O mundo que a gente vai encontrar e que a gente vai construir não é o mesmo que a gente deixou para trás. Ele não vai voltar. Ele vai vir de outra forma, ele vai vir diferente. E aí a gente se depara com o quê? Com medo, com a insegurança, com a dúvida. O que vai acontecer? Será que o livro vai sobreviver? Será que eu vou sobreviver? Então, você perde o emprego, você perde as suas referências, as pessoas têm medo, perdem entes queridos, parentes que falecem, que morrem, pessoas que têm vários problemas de saúde devido à doença, as crianças que não vão para a escola, elas perdem o principal espaço de socialização delas, famílias que se separam, que não conseguem se unir. Tudo isso é tirar o nosso chão. É a mesma coisa, né, da Laila vendo Alepo acabar, Alepo ser destruída pelas bombas, ser destruída por grupos armados de várias origens. E aí, o que a gente faz? Então, é a narrativa universal, que é a história dos refugiados, a história da Laila, mas não só a da Laila, a história dos refugiados nos traz, que é onde é que você encontra forças, né? Essas narrativas, elas não dizem o seguinte, é possível, você consegue chegar lá. Como você consegue chegar lá? É a força da esperança, é a força da solidariedade, a importância das relações familiares, das relações de amizade, para a gente superar esse oceano de incerteza que nos cerca, que cerca a vida dos refugiados, que nos acompanha todos nesse momento de pandemia e em todo um momento nos momentos mais difíceis na vida de cada um de nós. E aí, voltando àquela conversa que a gente falou lá no começo, é que está a importância do livro. E nesse momento mais ainda, e do livro na escola, onde, como diz a Rosi, ele tem que estar disponível para que todas as crianças consigam ler, se precisarem de mediação, vão ter essa mediação com orientação, livros de qualidade, que é você estabelecer a ponte entre a sua realidade, por mais difícil que ela seja, com o passado, com o futuro, com a narrativa de outros seres humanos, para que todos nós chegamos a um final feliz, né? Às vezes é hoje, às vezes é amanhã, mas é isso. Então, a Laila foi publicada também pela Editora do Brasil, só ressaltando, ela teve um acolhimento maravilhoso, que nos deixou muito felizes. Como você comentou no começo, ela foi finalista do Prêmio Biblioteca Nacional, ela recebeu o selo altamente qualificado da Fundação do Livro Infantil e Juvenil, e o mais bacana, ela entrou
fez parte do PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático e Literário, e chegou a escolas públicas de todo o Brasil. Então, mais de 130 mil livros estão chegando nesse momento nas mãos das crianças de escolas públicas, e a gente fica muito feliz em saber que, esperamos também, que ela contribua para que essas crianças atravessem esse período tão difícil e cheguem lá com um olhar mais esperançoso, mais forte e mais solidário. Muito bom, Cassiana. De fato, você falando do livro, você já está passando muita emoção, né? E eu li esse livro, é o que você colocou muito bem, né? Ele desperta muita, né? Enfim, muita emoção, porque está falando do futuro da humanidade, né? Para onde estamos indo, né? O que fazer com essa, quer dizer, o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com a humanidade. Então, eu acho que, né, falando de um momento, né, falando de um Brasil contemporâneo, de um mundo cada vez mais universal, e que as linguagens se interagem, enfim, essa linguagem é exatamente universal que você colocou, acho que o livro tem muito esse aspecto, né? Então, e vocês também têm outras publicações, e aí eu gostaria de ouvir agora a Rosi, né, Rosi, que vai também estar destacando para a gente a coleção Crianças na Rede, que é parte também desse conjunto de publicações. Nós estamos falando também com escritoras aqui. Estamos falando com a jornalista Cassiana, com a psicóloga Rima e com a bibliotecária Rosi. Mas vocês estão percebendo que elas são escritoras, né? Publicaram livros, estão aí, quem sabe, planejando as próximas. Mas, Rosi, então gostaria que você nos falasse sobre qual que é a proposta de Crianças na Rede. Viu, João Carlos, se você me permite, o Laila, ela faz parte da coleção O Mundo Sem Fronteiras. E o segundo título publicado, depois de Laila, foi o Haiti de Jean. E eu acho que, para uma continuidade assim, da nossa conversa, era interessante a Rima, nesse momento, poder abordá-lo. O que você acha? Pois não. Por favor, fique à vontade. Ok, obrigada. Obrigada, Rosi. Antes de falar do segundo livro da coleção, estava pensando aqui, nós já estamos há 6 anos trabalhando com essa temática na literatura, porque na vida já faz muito mais. Inclusive, a gente se conheceu num evento de solidariedade à Palestina, num jantar, né, beneficente. E é incrível como cada vez que a gente participa de algum evento, que a gente fala desses livros, nós saímos tocadas. Então, assim, fazem 6 anos que a gente está nesse contexto, trabalhando com esses assuntos muito densos, muito sensíveis, a gente não vai abandonar tão cedo esse contexto, até porque temos mais 2 livros pela frente. Mas eu só queria dizer que hoje, em especial, estou muito, muito sensibilizada, e ouvindo a Cassiana aqui, eu já também, minha cabeça já foi longe, e com os acontecimentos recentes também no Afeganistão. Então, infelizmente, é um assunto que não se esgota, né, e a gente assiste a tudo isso que está acontecendo. Eu não sei o que é pior, a gente aqui assistindo a todas essas tragédias. É horrível, e mesmo a gente trabalhando com tudo isso há tantos anos, a gente ainda assim sofre demais, assim, mexe muito com a gente, e eu acho que é por isso que vocês conseguem sentir isso também ao ler as histórias. O segundo livro da coleção é o Haiti de Jean. A gente quis falar também das migrações climáticas, né, dos migrantes que precisam fugir devido a desastres naturais. Deixa eu só mostrar aqui a capa, o Jean. E nesse livro, especificamente, a gente fala do fluxo de haitianos, que aconteceu de 2010 em diante, após o terremoto, que acabou levando a mais de 300 mil mortos, né, e que fez com que muitos haitianos saíssem do Haiti rumo a muitos países, particularmente aqui na América do Sul. Então, é nesse contexto que o Brasil se torna um dos polos da migração haitiana no mundo,
principalmente nesses últimos 10 anos, um dos maiores polos, sendo considerado o maior fenômeno migratório da década do país, ultrapassado apenas pela migração venezuelana recente. Então, de novo, temos mais migrações acontecendo, é um fenômeno que não cessa, infelizmente. Então, a gente quis trazer para essa história não só aquilo que a gente sempre escuta, o Haiti é o país mais pobre dentro da América, mas não é só isso, né? A gente quis colocar no livro que também foi o primeiro país negro a se libertar da escravidão, que o país teve uma das revoluções mais bem-sucedidas da historiografia mundial, que é conhecida como a primeira e única revolução que se pode dizer negra, mas, no entanto, há mais de 2 séculos, essa história ela continua sendo silenciada, e parece que há uma incapacidade de relevar a história do Haiti e a Revolução Haitiana ao status que ela verdadeiramente merece, como uma das mais importantes revoluções do mundo. Então, sim, a gente vai falar do processo migratório, mas a gente vai falar da Revolução Haitiana, da história do Haiti, do porquê que eles precisaram sair. E um outro ponto que eu destacaria, porque os nossos livros não deixam de ser denúncias também, um dos motivos que trouxe os haitianos para o Brasil é a propaganda da imagem do Brasil como um paraíso racial, um país sem discriminações. Então, muitos saíram de outros países, inclusive, para residir no Brasil, achando que aqui eles sofreriam menos discriminação do que em outros países. E aqui a gente, novamente, tem mais um ponto sensível, porque muitos que aqui chegaram acabaram se confrontando com uma realidade muito diferente. Então, o tema da xenofobia, do discurso de ódio, que faz parte de um caldo social ligado ao racismo, e de uma série de outros eixos que acabam se somando, que são múltiplas camadas, que são parte da vivência brasileira, e eu digo que a gente não conseguiu resolver esses problemas estruturais antes da chegada desses migrantes, muitas vezes negros, imigrantes, e por conta disso acabam vivendo um duplo preconceito, por serem estrangeiros e por serem negros. Então, esse tema também ele é levantado na literatura e na história do Haiti de Jean, um livro que conta a história de um menino que sobreviveu ao maior desastre natural do Haiti, mas que também chega aqui, tem que sobreviver a um vírus racista e invisibilizador das dores negras. A gente fala de Curitiba, da chegada dele aqui em Curitiba, porque é a cidade do Sul com o maior número de... o Brasil é o país da América do Sul com o maior número de imigrantes haitianos, e quando a gente fala de lá, Curitiba é a cidade do Sul com o maior número de refugiados sírios, então tem essa relevância o local. E também porque é importante compreender esse fenômeno migratório a partir da história, né, do Haiti, da Revolução Haitiana, da questão geográfica, do terremoto, porque a partir disso a gente pode entender por que esse povo migrou, teve a necessidade de sair, como eles migraram para o Brasil, e a permanência deles aqui e a interferência deles na nossa cultura, né, como eles têm contribuído. E através da literatura a gente busca dar uma visibilidade, sensibilizar para essa temática e essas trajetórias muito arriscadas, a trajetória que o Jean faz do Haiti, toda a travessia até chegar em Curitiba é uma trajetória arriscada, complexa, então todas essas trajetórias, e quando eles chegam aqui, muitas vezes enxergados como um problema, então a gente busca também desmistificar essas ideias pré-concebidas sobre os migrantes. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente sempre diz assim, que quando alguém tenta ir para o mar, né, tentar fazer travessias, cruzar o Mediterrâneo, sem saber nadar, ou tenta pegar um avião rumo a um lugar sem saber a língua, ou como a gente viu recentemente nas últimas imagens, a pessoa se agarra no trem de pouso de um avião, tentando voar, porque a pessoa está numa situação de desespero, né? Aquela pessoa, o lugar que ela está já não é mais firme, né? Não traz mais segurança, ela precisa buscar um recomeço. Então, o Mundo Sem Fronteiras é disso, é desses recomeços todos. Então, a Cassiana deu um panorama aí do Laila,
Eu finalizei aqui com o do Haiti-Jean, em breve teremos outros recomeços, e eu passo a palavra para a Rosi, que vai contar um pouco da nossa primeira coleção, Crianças na Rede. Obrigada. Então, belo panorama do mundo sem fronteiras, essa coleção é linda, é uma coleção que fala de crianças, né? De esperança, de um novo mundo, de um recomeçar, de acolhimento, de muita coragem, e foi realmente um sucesso nas escolas e tudo mais. É uma coleção ímpar. A Rima disse que a gente se conheceu num evento aí, né? E foi um jantar que a gente fez para arrecadar recursos, né, para o movimento em prol da Palestina. E ali a gente viu que tinha muitas afinidades. E dessas afinidades é que surgiram esses trabalhos aí, né, esses projetos que foram concretizados. Naquele momento, a sociedade brasileira, e em especial a comunidade escolar, né, ela estava enfrentando um grande debate, que era, e agora? Como é que a escola se comporta diante da tecnologia? A gente permite as crianças usarem, assim, o computador, né, o celular, em casa o tempo todo? A gente permite que o aluno entre na escola com o celular? Como é que nós vamos fazer? Como é que a gente vai utilizar esse recurso, né? Então, tudo que é novidade, ele gera esse turbilhão, né? Eu lembro de uma leitura que eu fiz de um autor que ele disse que quando o livro surgiu, né, a sociedade, as pessoas diziam que aquele objeto, o livro, ele ia acabar com a família, porque cada um ia ficar no seu canto com aquele objeto, lendo, e que não ia ter mais interatividade, né, no ambiente familiar. Imagine você. Isso ele volta, né, com o surgimento aí das tecnologias, das redes sociais, enfim, dos aparelhos, né, da interatividade, dos vídeos. É muita informação, são muitas novidades, né, e que encantou o mundo, encantou a juventude, né? Então, a nossa ideia, quando nós pensamos em Crianças na Rede, né, esse livro, essa coleção, a gente ficou pensando como que nós poderíamos tratar no sentido de contribuir para a escola e para a família, né, nessa temática de tecnologia. Como é que nós vamos falar com a família e com a escola de que é importante as crianças participarem da rede internet, sim, assim como é importante as crianças participarem da rede familiar, da rede escolar, não é? E tudo isso, todas as redes de amigo, né, do bairro, todas essas redes, a criança participando delas no sentido de vivenciar diferentes experiências, diferentes relacionamentos, né, diferentes histórias que vão contribuir fundamentalmente, né, para o seu desenvolvimento pessoal, emocional, cognitivo, né, de relações mesmo, pessoais, interpessoais. O fato é que a tecnologia veio para ficar, né, e tem que ter um equilíbrio. É isso que nós queríamos, né, que nós buscamos. Tem aqui dados também nas histórias que são reais, tá? Que foram dados muito reais. A coleção Crianças na Rede, ela tem 4 títulos, né? Tem o Super Ligado, que é um menininho, ai que bonitinho, que é um menininho danado que não sai da rede de jeito nenhum. E ele esqueceu a vida, né, presencial, esqueceu as pessoas de carne e osso, e aí vivia só em joguinhos, na rede social e tudo mais.
E com o tempo, a vida dele degringolou, né? As notas foram ficando muito feias, né? Os amigos já não o chamavam mais para jogar, ele não saía para andar de bicicleta, ele sempre estava num canto, né? Com uma máquina na mão, jogando, 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 jogando. A família preocupada com isso, a escola preocupada com isso, não é? Impõe limites. Gente, se nós, adultos, hoje, precisamos de limite para ficar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, imagine as crianças, né? Então, a gente sempre está se policiando também. A gente sempre está olhando o marido, a mulher, os filhos, né? De que, não, está muito tempo aí, tem que dar um tempo. Então, o superligado, na verdade, ele estava completamente desligado da vida real, né? E ele só fica superligado quando ele percebe isso, a família percebe, a escola percebe, e impõe limite. Espera aí, você vai participar de todas as redes. E ele sai para andar de bicicleta, ele sai para jogar futebol, ele participa das aulas, assiste às aulas, né? E então volta a ter aquela vida anterior. Mesmo os amigos dele não gostavam daquilo, de ver ele tão isolado. E ele percebe isso, porque ele vai perdendo os amigos. Então, ele volta, né? E aí sim, ele é um menino super ligado. Até então, um menino desligado. Um livro lindo, Palavras que Voam. Elas voam porque elas saem de um contexto delimitado por um contexto para um contexto ilimitado, né? Palavras que Voam é um livro que vai tratar do bullying e do cyberbullying, de uma menina com um cabelo diferentinho, assim, tipo o meu, branquinho, né? O dela era raspadinho do lado, assim, e ela sofre muito com o bullying dentro da escola. O problema é que com as novas tecnologias, né, ela sai do contexto da escola e vai para o mundo. Vai para o mundo. Não há mais limite, nem de pessoa, né? Todo mundo pode ver as chacotas que são feitas em torno dela, como se ela fosse uma menina muito esquisita, porque tem um cabelinho diferente. Então, nós vamos tratar a diversidade, o respeito ao outro, né? O acolhimento de quem é novo e está chegando na escola, que são temas muito sensíveis para a escola também, não é? E até chegar a uma solução junto também, de novo, família e escola, né? Para intermediar esse problema tão grande que é o bullying e o cyberbullying hoje na vida de todo mundo, ok? A Floresta Misteriosa, ela é bem interessante esse livro, porque é uma analogia, né, ao lobo mau e tal, e já numa tecnologia avançada, né, o lobo mais moderno, e a Floresta Misteriosa também, essa preocupação da família que ela tem hoje, e que já tinha desde 2016, veja, toda essa temática que nós trabalhamos aqui, ela ainda continua, ela ainda é atual. Esses livros, eles continuam nas escolas, né? Eles continuam nas livrarias, ele ainda é muito atual e é bastante comprado, porque por meio deles, a família e a escola, ela pode trabalhar esses temas que ainda hoje permanecem. A Floresta Misteriosa, esse livro em especial, ele me chama atenção porque a insegurança na internet, né? Isso é muito grave, né? Os assédios, a pedofilia, né, que a criança pode sofrer quando ela entra em bate-papos, em locais que há um lobo mau lá, né, investigando aonde que essa criança vai, qual que é a rotina dela e tudo mais, né? E ela e a mãe percebe, então, que ela está sendo assediada, e ela, porque a mãe a orientou inicialmente, ela mesma
apesar de um pouquinho, né, ela sai daquele caminho que ela estava indo na floresta, mas ela retoma, ela lembra o que a mãe falou e disse, espera aí, acho que esse aí é o lobo em pele de cordeiro, né? E a mãe também percebe e retoma isso. Veja, João, nas escolas que nós tivemos, quando a gente perguntava, né, para as crianças se alguma criança que estava ali tinha sido, a gente não usa isso, né, com criança pequena, assediada, a gente diz, vocês quando estavam num joguinho, algum local, na internet, na rede social, alguém assim procurou saber o nome de vocês, perguntou se a mamãe estava por perto, se tinha algum adulto perto de vocês, perguntou assim, onde que você estuda, quem é que te leva, gravíssimo, e o coração da gente saltava pela boca, porque as mãozinhas se levantavam, algumas, e diziam, eu já. As crianças muito pequenas do fundamental, né? Então, você veja que isso é um problema gravíssimo, que a gente levantou em 2016, que era aquele momento que estava começando essa preocupação, e que hoje ainda continua. É uma coleção muito atual, né? Ela não perdeu nada do seu enredo. E Máquinas do Tempo, que é o último título que eu vou falar agora, eu acho muito singelo, muito lindo, muito acolhedor, muito carinhoso, muito fofo. Esse livro vai falar, né, do neto e do avô, a relação dos dois. Aqui é uma linha do tempo, né? A escola gosta de trabalhar a linha do tempo, então é uma linha do tempo sobre máquinas. Desculpa, deixa eu desligar aqui. Sobre linha do tempo. Então, é um avô que foi curioso a vida inteira, né? Que todas as tecnologias que surgiam, ele participava delas, comprava, usava, e aprende com o neto, né? E essa troca entre o avô e o neto, eu acho muito singela. No site da Editora do Brasil, existe um guia de atividades, de orientações, né, para trabalhar essas temáticas na sala de aula, muito pedagógicas, muito interessantes, e que eu acho que, como eu falei, ela é bastante atual, né? Eu agradeço a todos, ao João, a Cassiana, a Rima, por esse espaço aqui, para a gente poder falar de um trabalho tão bonito, né, feito a 3 mãos, a 6 mãos. Muito obrigado, Rosi. E olha, e mais uma vez destacamos aqui, né? Então, as publicações, né? Algumas delas, né? Que a Rosi comentou agora, Floresta Misteriosa. Inicialmente, então, a Cassiana falou sobre a Laila Menina Síria, que foi distribuído, né? Pela Editora do Brasil, todas as escolas do Brasil. Temos aqui, então, o Haiti de Jean, que foi abordado pela Rima, e a Floresta Misteriosa. E além dessa coleção, né? Crianças na Rede, e de fato, eu diria que é um grande dilema, né? Sobretudo para quem tem filho adolescente, né, Cassiana? E, enfim, estamos hoje realmente numa disputa aí muito desleal, né, com as redes sociais, e sabemos enfim, o lado interessante das redes sociais, mas também o lado muito perigoso, enfim, né, nos seus vários sentidos. Olha aqui, né? Olha aqui, o Superligado, a Máquinas do Tempo, Palavras que Voam, e a Laila, a Menina Síria, né? Eu recebi aqui gentilmente da Cassiana, devidamente autografado. Então, eu acho que o nosso encontro de hoje, né? Olha, foi um papo muito agradável, de muito aprendizado, né? Com vocês três. Então, Cassiana, só tenho a agradecer, tá certo? A participação de vocês. E depois eu gostaria que vocês deixassem, então, o contato de vocês, né? Eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, nosso canal, e vou deixar com vocês, então, o e-mail, né? E as redes sociais de vocês, para quem quiser entrar em contato com vocês, né? Para, enfim, ficarem aí disponível esse contato. Então, Cassiana, mais uma vez, muito obrigado a você pela participação,
né? Vocês aí enriqueceram demais o meu canal, falando de um tema tão necessário nos tempos de hoje, sobre a importância do livro na escola pública. Muito obrigado mais uma vez, hein, Cassiana? Eu que agradeço, foi um prazer participar desse canal, um canal que fala de educação, um canal que fala de escola pública, e eu quero agradecer muito aos professores, sei que tem muitos aqui no canal, porque, como a Rosi comentou na pesquisa dela, eles são as mãos, muitas vezes, que trazem os livros, os nossos e todos os outros livros de qualidade até a mão da criança. Então, às vezes, grande parte dos casos, são eles os responsáveis por esse trabalho. Então, muito obrigada aos professores, aos mediadores de leitura que estiverem aqui. Obrigada a você, que também é um educador, um professor, e parabéns pelo trabalho. Porque, como você estava falando, a tecnologia, as novas tecnologias, as redes sociais, elas são um desafio, mas elas também são um poderoso instrumento. E isso que a gente viveu aqui hoje, esse diálogo, através desse canal, é uma prova disso. É uma prova que a gente pode levar a informação, pode levar a leitura, a literatura, de uma forma muito mais rápida, a lugares que a gente nem sonhava até um tempo atrás, né? Então, vamos aproveitar esse instrumento e utilizá-lo, utilizar esses canais da maneira mais bacana, mais produtiva e mais humana possível. Então, muito obrigada, Rosi, obrigada, Rima, mais uma vez pela parceria, foi ótima a conversa, e a gente está disponível, né? Sempre que você precisar, a gente está aqui. Muito obrigado, Cassiano. Nessa 1h30 que nós ficamos falando de um tema tão, né, tão agradável, tão gostoso, que é o livro. E olha, e a Rima, né, também nos trazendo aí suas reflexões. Rima, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Nós vamos também disponibilizar as redes sociais de vocês, os contatos que você achar necessário, vamos deixar aqui disponível na nossa descrição. E, mais uma vez, Rima, muito obrigado, hein? Opa, eu acho que o sinal da Rima deu algum problema. Enquanto isso, Rosi, com você, Rosi. Opa, voltou, Rima, voltou. Então, Rima, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada aí para as minhas parceiras e para todos os ouvintes. E nos vemos em breve, se Deus quiser. Obrigado, Rima, pela sua participação. Rosi, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua gentileza, pela sua disponibilidade em contribuir conosco, em levar a sua contribuição aos professores, aos gestores das escolas públicas e pensar, então, a importância da valorização da biblioteca escolar, que você pontuou, a necessidade de a gente olhar com mais carinho, né, colocar o livro no centro do processo, e de preferência um livro de literatura, né, o livro didático, talvez como uma leitura inicial, um ponto de partida, né, Rosi? Mas que isso seja avançado, para além do livro didático, né, indo para a literatura. É isso, Rosi? Muito obrigado pela sua participação, hein? Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada por poder conversar sobre esses temas tão caros, né, de um avanço de uma sociedade mais justa, mais igualitária, com acesso, né, à cultura e à educação para todos. Esse é o nosso ideal, esse é o nosso sonho. Muito obrigada. Muito obrigado a Rosi, a Cassiane e a Rima pela contribuição de todos vocês. E olha, é comum algumas pessoas dizerem que não tem paciência para ler um livro. No entanto, é tudo uma questão de hábito, de transformar a leitura em prazer. Vale lembrar que, além dos livros didáticos previstos em diversas etapas do estudo, é importante buscar outras obras de interesse. O hábito de leitura deve ser estimulado ainda na infância, e é aí que nós aprendemos, né? O gosto pela leitura, inclusive, para o indivíduo aprender desde pequeno que ler é algo importante, acima de tudo, muito prazeroso. E olha aqui, o que você achou do nosso vídeo de hoje? Gostou? Tenho certeza que sim. Deixe seu comentário, deixe suas questões, suas sugestões, quais os temas que você gostaria de que fossem abordados neste canal. Inscreva-se em nosso canal, deixe um like, compartilhe nossos vídeos. Muito obrigado a você que nos acompanhou neste vídeo e voltaremos na próxima semana com mais uma novidade, com mais uma
um vídeo interessante. Fique conosco, compartilhe o nosso canal. Um grande abraço e vamos nos encontrar, então, na próxima semana com mais uma novidade. Até lá, hein?